Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós, abrindo o nosso entendimento para as lições do Evangelho, que tentaremos trazer aqui com o auxílio dos amigos, daqueles que inspiram a todos nós. Que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, para as lutas e os testemunhos que a vida nos proporciona ou nos convida a fazer lá fora. Desses braços, mãos, boca, enfim, desses corações ativos que o Mestre carece nesse momento de transformação e de renovação no mundo. E o tema que nos propomos refletir nessa tarde, uma palavra tão pequena em dimensão, mas de um alcance ou de uma dimensão espiritual tão profunda e tão importante para a nossa vida cotidiana, para o nosso processo de evolução espiritual. Uma palavra que às vezes chega a causar um certo arrepio quando nos refletimos sobre ela, a palavra dever, porque ela nos rememora ou nos conduz a reflexões sobre responsabilidade, compromisso, transformação, o que muitas vezes acaba sendo um pouco difícil. Mas se nós estamos de fato em busca da paz de nossos espíritos, se estamos de fato em busca de evolução, de serenidade, de alcançar aquilo que o Mestre apresentou-nos como sendo o reino dos céus em nós, nós precisamos tomar essa consciência. A consciência do nosso dever ou a consciência da responsabilidade que cada um temos na construção da nossa felicidade. É preciso que paremos ou deixemos aquela postura muitas vezes cômoda, perdoe-nos a sinceridade e às vezes mais dureza, mas essa posição de terceirizar as responsabilidades ou a causa da nossa infelicidade. Então é o outro ou a vida que me fazem feliz, quando na verdade, à medida que mergulho em mim mesmo, à medida que me instruo, passo a identificar que todas as causas de infelicidade em minha vida, na verdade, moram dentro de mim. E são essas causas que eu preciso reconhecer, acolher para transformar. Não negar, mas sim transformar. Me lembro de uma frase de Khalil Gibran, muito profunda, em que ele vai dizer assim: e disse o divino, ame o seu inimigo, e eu o obedeci, e amei a mim mesmo. Como a perceber que o grande inimigo da nossa paz e da nossa felicidade habita em verdade dentro de cada um de nós, figurado em pensamentos, emoções, mágoas que precisam ser renovados, trabalhados, sublimados. Então é com essa consciência que nós vamos refletir sobre o dever. Algo fundamental que precisamos identificar se quisermos de fato avançar na jornada evolutiva. Mas para iniciar a nossa reflexão, nós vamos voltar no tempo, 2000 anos atrás, e vamos figurar em nossa mente a seguinte paisagem: Jesus, juntamente com seus apóstolos, diante do grande templo de Jerusalém. Em sua segunda versão, não mais o templo de Salomão, mas a segunda versão, um pouco menor, mas ainda assim o grande orgulho daquela nação. Aquele que era o símbolo, o marco da fidelidade, ou pelo menos do compromisso daquele povo, daqueles indivíduos com o Deus único. Do seu compromisso com uma religiosidade, pelo menos em tese. E nós vamos ver uma frase interessante de Jesus, ou melhor, dos apóstolos a Jesus, e a resposta mais interessante ainda de Jesus aos apóstolos. Deixando o templo, dizem eles ao Mestre: veja que bela construção. Então Jesus tem para com eles uma resposta que pode parecer, numa primeira vista, dura. Dirá Jesus: não sobrará pedra sobre pedra, porque em 3 dias destruirei esse templo e edificarei um novo templo. Esse foi inclusive um dos motivos das acusações de Jesus, que de alguma maneira ele se colocava contra o grande templo de Israel. Ele dizia que viria para construir um novo templo. Logo a gente vai entrando no sentido mais profundo dessa fala, que naturalmente se referia também a um certo caráter profético, porque de fato, não muito tempo depois, aquele templo foi destruído na invasão romana, não sobrou pedra sobre pedra, com exceção de um muro, mas tem um caráter mais profundo nessa fala do Cristo. Porque ele vem, depois de muito tempo, renovar a nossa concepção da relação com Deus,
ou dos deveres que cada um de nós tem para com Deus, para com o universo e para com a nossa consciência. Porque logo a gente começa a entender também, depois que ele é crucificado e retorna 3 dias depois em espírito, na chamada ressurreição, que nada mais é do que o retorno do Cristo em seu espírito redivivo, nós começamos a fazer o link entre as duas falas e passamos a perceber que aquele templo que ele edificaria em 3 dias, nada mais era do que o templo do Espírito, como a dizer a cada um de nós que o verdadeiro templo, onde haveremos de encontrar a Deus e nos relacionarmos com Ele, não são os templos de pedra, mas sim o templo do nosso Espírito, onde encontraremos a presença divina no mais íntimo da nossa consciência. Não que não sejam importantes ou tenham seu papel as casas religiosas. São redutos de instrução, de fraternidade, de intercâmbio, de troca, mas temos que perceber que eles são meios para que alcancemos o legítimo e verdadeiro templo, aquele que se encontra dentro de nós. E é isso que ele dizia aos apóstolos, quando falava que não sobraria pedra sobre pedra. Dizia a todos nós: renovarei a concepção de relação de vocês com Deus, mostrando que Ele não habita necessariamente nisso. Ele habita no coração de cada um. E somos nós quem construímos a santidade das nossas ações de acordo com os sentimentos com que as realizamos. Por isso nós vamos entender uma fala de maneira mais profunda, uma fala de Jesus à mulher samaritana, quando diz, ao ser perguntado por ela onde deveriam adorar, se naquele monte em que ele se encontrava juntamente com ela, na Samaria, o Monte Garizim, ou se em Jerusalém, Jesus responde: nem aqui, nem naquele monte. O Pai deverá ser adorado em espírito e em verdade. Porque naquele contexto, para um judeu, por exemplo, Deus se encontrava ou habitava, na concepção deles, o Templo de Jerusalém. Tanto era assim que um judeu, pelo menos 3 vezes ao ano, devia se deslocar até Jerusalém para lá entrar em relação com Deus. Lá ele poderia ver e ser visto por Deus. Então a relação estava muito pautada naquele local físico. E é isso que Jesus vem renovar. Para os judeus, o local onde Deus estaria e onde deveria ser buscado, o Monte Sião, onde ficava o templo em Jerusalém. Para os samaritanos, que tinham lá as suas rixas religiosas com os judeus, embora fossem irmãos de raça, descendentes de um mesmo patriarca, tinham lá as suas divisões e acreditavam que onde Deus estava era em outro monte, o Monte Garizim, na Samaria, onde haviam também construído o seu templo. Então, cada um deles tinha lá o seu monte sagrado. E aí passamos a entender melhor a fala de Jesus quando nos diz: a fé transporta os montes. Como a dizer que o que torna sagrado uma ação não é o local. O que torna sagrado é o sentimento ou a conexão com Deus que tenho quando a realizo. Nesse sentido, o templo é transportado aonde estou, na minha disposição, na minha fidelidade, na minha fé em agir segundo as leis divinas, aonde quer que esteja. Então todos os lugares poderão ser santificados ou consagrados ao serviço com Deus. Como dirá Emmanuel no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, para Jesus não existe divisória entre a oficina e o templo. Toda a terra é o seu templo de adoração, como a sua oficina de trabalho ao mesmo tempo. Então o seu lar, o seu trabalho material, a casa espírita, todos poderão ser templos, se você edificar o templo interno no seu coração. Então Cristo veio renovar essa nossa relação de deveres para com o Pai, inspirando-nos a fixarmos mais naquilo que diz respeito aos valores interiores, ou a transformação de sentimentos, de pensamentos, em vez de ficarmos fixados apenas a rituais exteriores que muitas vezes são feitos por puro automatismo. Essa é a primeira renovação fundamental que Jesus vem fazer. Mas mesmo aquele templo de Israel, tinha lá o seu caráter pedagógico. Porque éramos, na época, espíritos ainda muito, na grande maioria, próximos da infância espiritual. E precisávamos de elementos pedagógicos para instruirmos nas leis divinas diferentes dos que carecemos hoje. Então é interessante a gente perceber que a própria estrutura do templo de então já queria nos falar muito a respeito de como é essa relação com Deus.
Porque uma coisa interessante que os estudiosos perceberam, quando eles voltaram, por exemplo, no Antigo Testamento, e reconstruíram, segundo a descrição que lá está, do templo de Moisés, o templo, o tabernáculo, por exemplo, quando os judeus passavam pelo deserto, quando refizeram aquela estrutura e olharam de cima, o que eles perceberam? Qual a forma tinha o templo ou o tabernáculo? A forma de um ser humano. Então o templo tinha a forma de um ser humano. Como dizer, vós sois o templo. E mais interessante, esse templo era dividido principalmente em 3 estágios, cada qual denotando um nível, entre aspas, de aprofundamento no templo, que vai representar para nós um nível de compromisso. Quais eram essas 3 etapas, ou esses 3 locais? O primeiro, mais externo deles, chamado Átrio dos Gentios, onde ali estavam todos, judeus, gentios, aqueles compromissados com Deus ou não. Enfim, ali era um pátio onde todos estavam, aqueles que estavam iniciando talvez a sua busca a Deus. Ali, por exemplo, ficavam os vendilhões do templo, que foram depois expulsos pelo Cristo, num significado muito mais simbólico do que aquilo que a gente concebe de fato que aconteceu naquele momento. Então esse era o estágio, o primeiro estágio, o estágio mais exterior. Separando esse estágio do estágio seguinte, nós tínhamos um primeiro véu. E a palavra véu é interessante, porque ela tem a ver com desvelar. Ela tem a ver com romper alguns véus que nos impedem de enxergar mais além, ou de enxergar mais profundamente. Então existia um primeiro véu. Passado esse estágio, entrávamos no segundo, chamado lugar santo. E só eram admitidos nesse lugar santo os sacerdotes. Aqueles que já tinham, pelo menos em tese, um maior comprometimento para com Deus e as suas leis. Então nós percebemos que esse segundo estágio representa um maior nível de aprofundamento no conhecimento das leis divinas e na relação com Deus. Lembrando, isso tudo é a figura de um ser humano. Nesse segundo estágio, um nível mais profundo. Ali também, nesse lugar santo, ficavam, por exemplo, os pães da proposição. Eram 12 pães que ficavam sempre ali à mesa, como símbolo de oferenda ou de oferta a Deus, que depois eram comidos pelos sacerdotes. Esse é o segundo estágio, um estágio mais profundo, em que nem todos eram admitidos. Eram admitidos aqueles que haviam se comprometido mais e, portanto, poderiam passar mais um véu, superar um véu. E, por fim, chegávamos ao último estágio, mais profundo dentro do templo, chamado Santo dos Santos. Ali, só era admitida a presença de um indivíduo uma vez por ano, o sumo sacerdote, porque na concepção dos judeus, ali estava a própria presença divina. E ele entrava lá uma vez por ano para intermediar, ou fazer a intermediação entre todo o povo e Deus. Ele era esse intermediário. Na concepção deles também, ali estavam guardadas as tábuas da lei, recebidas por Moisés. Nesse lugar mais íntimo, mais profundo do templo, lá estavam guardadas as tábuas onde estavam inscritas as leis recebidas por Moisés. Então percebemos que já é um estágio ainda mais profundo, também separado do estágio anterior por um segundo véu, um outro véu que precisaria ser vencido para chegar nesse estado mais profundo. Mas o que estamos querendo dizer com isso? Por que estamos falando dessa estrutura? O que nós vamos percebendo com esse aprofundamento? Ou entrar nesses estágios e alcançar lá no mais íntimo, o local onde está a própria presença divina e onde estão esculpidas as leis divinas. Nos lembramos de uma questão do Livro dos Espíritos, questão 621, que nos diz, ou Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderão, na consciência. Nós começamos então a fazer a relação, a analogia metafórica e percebemos que aquele aprofundamento no templo nada mais é do que um símbolo da própria consciência do ser humano, onde estão as tábuas da lei. Se o templo era a figura de um ser humano e no mais íntimo do templo lá estavam as tábuas, esse é o símbolo da nossa consciência, o mais íntimo de cada um de nós, onde estão escritas as leis divinas e onde está a própria presença do Criador.
O que quer dizer também para cada um de nós que, quanto mais aprofundamos em nós mesmos, como na figura do templo, maior é o nosso compromisso para com as leis divinas, maior é o nosso conhecimento delas e mais íntima é a nossa relação com Deus. Por isso, os estágios de aprofundamento no templo, cada um separado por uma cortina, isto é, as cortinas que vão sendo aos poucos desveladas para a criatura na medida em que se instrui, na medida em que se desmaterializa, as cortinas ou o desvelamento das leis divinas que acontece por meio da instrução. Por isso as cortinas. Cada uma representando um nível maior de aprofundamento em nós mesmos. E aí a gente entende melhor uma fala que não fosse esse contexto, não entenderíamos o seu sentido profundo. Quando os 3 evangelistas sinóticos nos dizem que quando Jesus desencarna, quando ele entrega o seu espírito na cruz, a cortina do templo se rasga de alto a baixo. O que isso quer nos dizer? Senão que, a partir daquilo que vimos em Cristo, podemos saber o que está para além das cortinas. A partir das suas lições, podemos saber como trilhar essa jornada para dentro de nós, em busca desse local mais íntimo onde haveremos de encontrar a Deus. Ele desvelou através da sua vida esse caminho para nós. Ele rompeu as cortinas. Ele mostrou o que é uma criatura plenamente integrada às leis divinas, através da sua vida. Por isso ele rasgou as cortinas. Ele nos mostrou o que é uma criatura que vive plenamente harmonizada com Deus e suas leis. O nosso papel é agora seguir os passos. Ele foi adiante, abrindo os véus. Cabe a cada um de nós fazê-lo também. Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo, entendendo muito bem essa simbologia, vai definir nas suas cartas, sobretudo na carta aos Hebreus, que Jesus é o sumo sacerdote. Isto é, aquele que já chegou no último nível, que já rompeu todos os véus e que já entrou em perfeita comunhão com Deus, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele recebeu na terra essa incumbência de ser o intermediário entre toda a humanidade e Deus. Porque é isso que nós aprendemos na doutrina espírita, ser um Cristo. Um ser que já se elevou de tal modo que foi admitido no próprio conselho do Altíssimo, de quem recebe diretamente o pensamento. Vai nos dizer Lacordaire em uma mensagem na Revista Espírita, se não me engano, de fevereiro de 1868. Um Cristo é um espírito que capta diretamente o pensamento divino e que tem a tarefa de fazê-lo cumprir e de instruir os seus irmãos quanto a isso. Então é isso que todo esse simbolismo do templo quer nos representar. Mergulhar nesse templo é, na verdade, mergulhar em nós mesmos, a partir da instrução que vai rompendo as cortinas e nos ajudando a entrar em níveis mais profundos de comunhão com Deus e, portanto, com os deveres que essa comunhão nos impõe a partir da consciência. Essa é a ideia central. Isso é tão interessante que o próprio Evangelho de João, alguns estudiosos não trabalham isso, o próprio Evangelho de João tem essa estrutura. O Evangelho de João, dizem eles, é um evangelho tridimensional. Ele tem esses 3 estágios do templo nele. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos o estágio mais exterior, que é Jesus no meio de todos, Jesus no meio da multidão. Jesus pregando e atuando para com todos. Então, o estágio mais externo, onde estão aqueles que ainda não se comprometeram de fato, né? Porque essa é a característica desse nível mais externo. Aqueles que ainda não se comprometeram de fato com a vivência das leis divinas, ainda entendem essa relação como um intercâmbio, um mecanismo de troca, de barganha com Deus. Por isso, os vendilhões do templo ficavam nesse campo mais externo, porque representavam justamente esses que ainda mercantilizam as coisas divinas. Buscam a Deus quando lhes convém, e quando não lhes convém, abandonam o caminho. Buscam a Deus quando passa por dificuldades, quando está tudo bem, sequer se lembram da sua lei. Esse é o primeiro estágio, mais externo, que os estudiosos definirão como estágio da multidão. Aqueles que buscam ao Cristo ou buscam a Deus no momento da necessidade, mas que logo
ou tão logo satisfeita a necessidade, afastam-se. É o estágio mais exterior, que é o capítulo de 1 a 12 do Evangelho de João. Do capítulo 13 ao 18, é Jesus na última ceia com os discípulos. Então é Jesus apenas com os discípulos, que representavam indivíduos mais comprometidos com a vivência das leis. Figurando lá no templo, seriam os sacerdotes, aqueles que já deram um passo a mais, que já venceram o primeiro véu das ilusões e que já mergulharam um pouco mais em si mesmos e que, portanto, têm mais deveres. É o segundo estágio do capítulo 13 ao 18. Estágio denominado pelos estudiosos de estado do discipulado. Então, o primeiro é multidão, o segundo é discipulado. Quando eu desperto para o fato de que Cristo não deve ser buscado por mim apenas no momento de dificuldade, mas em todos os momentos. Que Ele passa a ser um norteador na minha vida, na saúde, na doença, na felicidade e na tristeza. Em todos os momentos, eu tomo o Cristo como modelo. Daí me submeto à sua disciplina, e é daí que surge a palavra discípulo. Aquele que se submete à disciplina de um outro alguém. Esse é o segundo estágio, também presente no Evangelho de João. Do capítulo 18 em diante, é Jesus abandonado pelos discípulos, caminhando sozinho para a cruz. No último estágio do templo só entrava um. Quem? O sumo sacerdote. Aquele que já alcançou a perfeita integração com Deus, que na terra é simbolizado, é figurado no Cristo de Deus. Do capítulo 18 adiante, é Jesus com Deus. Que é o último estágio que todos nós buscamos. A meta para a qual todos nós tendemos, quando o Cristo não será mais apenas o nosso mestre, quando o Cristo passará a habitar também em nós. Quando já não seremos mais nós quem viveremos, mas Cristo viverá em nós. Quando houvermos desenvolvido o nosso potencial crístico interior. Porque é isso que o Evangelho vem nos ensinar a fazer. Alcançar como Jesus aquele último estágio. Porque tudo o que Ele logrou alcançar, nós um dia alcançaremos. O que em Jesus já é fruto, em nós ainda é semente. O Evangelho é o manual para cultivarmos essas sementes, até que encontremos os frutos. Até que o fruto, ou até que essa semente possa germinar, florescer e frutificar. Então é essa a grande figura simbólica daquele templo. Veja que pedagógico, que instrutivo, quando olhamos por essa nova visão. Passamos a perceber então que esse senso de dever já está em nós. As leis divinas já estão esculpidas em cada um de nós. Portanto, o dever já está esculpido em cada um de nós. O que vai mudar é o quanto nós já conseguimos vencer esses véus, ou quanto já conseguimos desvelar dessas leis que vai definir para cada um de nós um certo nível de deveres. Quanto mais nos aprofundamos, maior é a nossa compreensão da lei e, por conseguinte, maior é o nosso dever perante a lei. De maneira que a expansão de consciência, ou o aprofundamento do ser, significa também uma expansão de dever desse ser para com o universo, para com Deus e para com todos. Por isso eu gosto de uma definição de Emmanuel muito bonita e profunda, que se encontra no livro Pensamento e Vida, capítulo 21, intitulado Dever. Emmanuel vai dizer assim: o dever é a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. São linda. É a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. Quanto mais expandida a consciência, quanto mais instruído o espírito, maior essa região. Portanto, maior é o seu dever. Cada nível evolutivo descortina para um indivíduo, então, uma determinada condição de dever. É isso que Emmanuel está nos dizendo. E é por isso, me lembro de uma historinha do Chico. Certa feita, o Chico estava caminhando na rua, um indivíduo se aproximou e começou a elogiá-lo de maneira insistente, até constrangedora. E Chico falou: meu irmão, não faça isso, pare com isso. Eu nada mais sou do que um verme na obra do Senhor. Então, nosso querido Emmanuel aparece ao seu lado, aproveitando a ocasião para transmitir aquelas lições. E diz assim: Chico, não insultes o verme. Na condição evolutiva em que ele se encontra, ele é plenamente fiel à lei divina.
nós, na condição de seres humanos, temos sido plenamente fiéis? Então, o verme, a minhoquinha lá na terra, cumpre todos os deveres que a consciência dela, ainda bem embotada, lhe descortina. Mas o ser humano, que já ampliou a consciência em relação a ela, tem deveres muito maiores e também um arbítrio muito maior. Portanto, nós temos sido tão fiéis a Deus como a minhoquinha? Porque esse é o grande processo evolutivo. Vamos ganhando em consciência e ganhando em dever, ganhando em arbítrio. E precisamos harmonizar aquilo que a nossa consciência já descortinou com aquilo que temos feito. Porque é assim que nós vamos evoluindo. A partir da instrução que amplia esse nosso horizonte de consciência, que amplia esse nosso horizonte de universo, nós passamos a descortinar novos deveres que antes não tínhamos. É por isso que quando alguém começa a se dedicar de fato ao estudo, parece que as coisas ficam mais complicadas. É natural a gente ouvir isso, parece que ficou mais difícil ainda. Por quê? A partir da luz que o conhecimento traz, você iluminou agora aspectos da sua consciência que estavam obscurecidos. Então, alguns atos teus que você antes fazia e não te incomodava, agora passam a incomodar. Antes você era grosseiro com alguém, aquilo sequer te incomodava, você seguia a vida, porque a tua consciência em relação àquilo estava obscurecida. Mas o conhecimento chega, lança luz no seu mundo interior. E agora, quando você é grosseiro com alguém, uma sineta, uma sirene já desperta. Não é isso que você aprendeu. Não é isso mais adequado. Porque é esse o papel do conhecimento. É esse o papel da chamada revelação divina. Nos lembrar dessas leis que estão em nós. Na questão que eu citei, 621, os Espíritos dizem, está gravada na consciência a lei divina. E então Kardec pergunta, mas se está lá, por que a gente precisa de Espíritos que venham nos dizer ou nos falar dessas leis? Então eles dizem, porque os homens, vocês, esqueceram dessas leis e as menosprezaram. Deus quer que lhes sejam lembradas. Esse é o papel da revelação, da instrução. Lembrar do que nós somos em essência, ou de qual a nossa destinação, de qual a nossa origem espiritual. Nos alertar para o fato de que somos muito mais do que essa mera personalidade que vai durar aí alguns decênios. Nós somos espíritos em trânsito em direção à felicidade perfeita, à evolução plena, mas com frequência nos esquecemos disso. E passamos a viver tão fixados no aqui e no agora, que esquecemos de qual é o nosso destino. E a revelação que esses espíritos nos trazem é como um sopro que vem trazer nas brasas adormecidas da nossa espiritualidade. Como a dizer assim, meu filho, projeta o seu olhar para mais além. Desperta para a condição de vida eterna. Veja para onde você está destinado. Essas estrelas que você olha à noite no céu, essa infinitude que você sequer consegue começar a contar. Tudo isso é herança tua, na condição de filho de Deus. Você está destinado a conhecer todas essas esferas de beleza e felicidade que você consegue supor, sequer consegue supor. Tudo isso é o teu destino. Então não se fixe tanto nas pequenas coisas do dia a dia, pense mais além, como Kardec tantas vezes frisa na codificação. Eleve a perspectiva pela qual você enxerga o mundo e a vida, porque isso define para nós novos horizontes, e com horizontes mais amplos, maior é também a esperança, a alegria e o sentido de viver. Porque a alegria e o sentido de viver têm a dimensão do nosso horizonte. Se limitamos o nosso horizonte apenas ao aqui e agora, a nossa alegria e o nosso sentido existenciais são bem pequenos. Mas se projetamos isso no infinito, aí sim. Aí entendemos o que fazia aqueles cristãos entrarem no circo a cantar. Porque não pensavam nos leões, pensavam na vida com Cristo, depois daquele momento. É esse horizonte que a revelação vem fazer. Só que tem um problema. Ao fazer isso, ela incomoda. Eu me lembro de uma analogia, creio que já citei aqui inclusive, feita por uma psicanalista alemã chamada Melanie Klein, em que ela vai voltar lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis,
na alegoria de Adão e Eva, que é uma alegoria. É um relato simbólico, muitas vezes por nós menosprezado, mas que traz ali ensinamentos profundos. Quem acompanha os estudos do Haroldo, por exemplo, do Gênesis no YouTube, naturalmente já deve ter visto. Mas o que ela vai falar? Porque o que acontece lá? Por que Adão e Eva são expulsos do paraíso? Porque eles comiam fruto. Não é dito fruto lá. Não é maçã, tudo isso são erros posteriores de tradução. Mas é dito que era o fruto do conhecimento, do bem e do mal. Então, a partir dessa analogia, Melanie Klein vai dizer assim: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E não é a mais pura verdade. Você está ali num paraíso de acomodação, que nós temos essa tendência na jornada evolutiva de subir um degrau e acomodar, subir um degrau e acomodar. É preciso que algum aguilhão venha nos impulsionar a seguir subindo. E o que ela está dizendo é que esse aguilhão é o conhecimento. Porque esse conhecimento passa agora a desvelar a minha consciência aspectos da lei divina aos quais eu ainda não me harmonizei. E enquanto eu não harmonizo ou não aproximo aquilo que eu faço daquilo que eu sei, isso gera uma desarmonia interior que me move a mudar. Porque o conceito de felicidade, como Joana vai trabalhar, por exemplo, no conceito de homem integral, é aquele indivíduo em que o seu sentir, o seu falar, o seu fazer e o seu pensar estão harmonicamente integrados. Qualquer distância entre eles gera uma desarmonia interior, que precisará ser trabalhada, sanada. Então é isso que faz o conhecimento. Ele chega, descortina um novo patamar, e enquanto eu não alcanço esse novo patamar, eu me sinto deslocado. Daí o aguilhão da mudança. Por isso eu sou expulso do paraíso. O que nos recorda da questão do Livro dos Espíritos, 780. Na primeira, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta dos Espíritos: decorre deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Ou seja, o progresso intelectual de alguma maneira propicia o moral, mas nem sempre isso é imediato, essa sequência. Na questão seguinte, então, ele descortina, ou ele amplia essa reflexão. Ele pergunta: mas como é então que o progresso intelectual engendra o progresso moral? Como que ele estimula o progresso moral? Resposta dos Espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Que fruto Adão e Eva comeram mesmo? Fruto do conhecimento, do bem e do mal. Então, a partir do momento em que comemos esse fruto, ou que temos uma melhor noção do que sejam bem e mal, atendimento ou não às leis divinas, porque essa é a definição de bem e mal que nós temos na doutrina espírita. Bem, agir segundo as leis divinas; mal, tudo aquilo que vai em oposição às leis divinas. Quanto mais nós conseguimos discernir isso, maior é a nossa responsabilidade perante esse discernimento. Por isso eles complementam. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais progresso intelectual, mais ele impulsiona, ainda que pela dor, por essa desarmonia interior, o progresso moral. Por isso, eu me lembro de uma frase que o Sr. Honório gostava de repetir, claro, citando Jesus, ele dizia assim: vê para que a luz que há em ti não seja trevas. O Sr. Honório gostava de dizer assim: cuidado para que a luz do conhecimento que lhe chega não seja apenas uma fonte de mais sofrimento pela tua ausência de disposição de aplicar aquele conhecimento recebido na sua vida. Porque enquanto você não o fizer, vai existir essa discrepância que gera desarmonia e que gera sofrimento. Eu sei que deveria fazê-lo, mas ainda não me disponho a fazer, e aquilo me incomoda, porque a consciência, que é o aguilhão que me impulsiona, acaba por me cobrar. Por isso, cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Então são essas as reflexões que nos ajudam a entender esse papel do dever, esse papel do esclarecimento, da instrução, que vai tirando os véus que nos impedem de compreender a lei divina e que, portanto, ampliam a nossa responsabilidade de agir. Mas quando falamos assim, pode parecer um tom apenas de cobrança, mas a gente precisa entender qual é, então, o papel do dever na minha vida e no universo.
Por que ele é tão fundamental e por que os Espíritos falam tanto dele? Por que eles insistem nisso? E o que podemos aprender é que o dever é capaz, ou tem a tarefa, de sustentar 3 coisas na criação divina. A primeira delas, talvez, o motivo pelo qual todos estamos aqui. Estudando Emmanuel, boa parte das mensagens em que Emmanuel cita o dever, quase todas elas estavam acompanhadas de outra palavra: paz interior. Porque Emmanuel vai nos dizer que o alicerce, o sustentáculo, onde é construída e edificada essa paz interior, que é o grande objetivo de todos nós, ou não é? Esse estado de serenidade, de harmonia, que Jesus chegou a definir como reino dos céus, não é isso que nos une aqui? Buscar enfrentar as situações da vida conservando essa paz, essa serenidade, essa confiança em Deus? Pois bem, em quase todas as mensagens em que fala sobre o dever, Emmanuel atrela isso à paz de consciência. Como a nos dizer que o dever é aquele elemento essencial para garantir e sustentar a paz de nossas consciências, que é o maior tesouro que é dado à criatura conseguir aqui e além. O tesouro que não tem valor, o tesouro que não pode ser mensurado, o tesouro que não pode ser comprado, o único tesouro legítimo da criatura humana está assentado e construído sobre o dever cumprido na condição de consciência em que ela está, naturalmente. Porque não seremos cobrados na mesma proporção que o Cristo. A sua consciência é muito mais expandida e, portanto, ele tem muitos deveres maiores que os nossos. Mas na condição em que estamos, atender ao dever que a consciência já nos impõe é a garantia de alcançar esse tesouro imperecível. E, no entanto, quantos irmãos e irmãs não compram essa ilusão de que poderão ser felizes indo ou agindo contrariamente à própria consciência? Irmãos que acreditam que poderão ser felizes assambarcando os bens públicos em detrimento de multidões e acreditam que poderão assim construir uma felicidade duradoura, quando logo ali adiante serão convidados a deixar tudo aquilo para encontrar novamente a consciência. Indivíduos que acreditam que poderão ser felizes, buscando o prazer de maneira desregrada, passando por cima de sentimentos, de corações, magoando e ferindo irmãos e irmãs. E mais adiante ali, percebem que tudo aquilo era efêmero, porque terão novamente um encontro com a consciência. Eu me lembro de um caso que certa vez eu ouvi de um amigo do Chico. Chico, certa feita, conversava com seus sobrinhos a respeito de sexualidade. E passava-lhes algumas instruções, certamente valorizando a responsabilidade, o compromisso, a afetividade, o amor real. Em determinado momento, um dos sobrinhos do Chico se volta para ele e diz: "Nossa, tio, mas em que era você vive?" Certamente dizendo assim: "Mas isso é muito retrógrado." Então Chico diz apenas a ele a seguinte frase: "Na era da consciência, meu filho. É nessa era que eu vivo." Porque Chico, talvez como poucos de nós, já havia compreendido que de nada adianta construir uma felicidade ou uma euforia baseada num processo de ferir a nossa própria consciência ou consciências alheias, porque logo ali adiante haverá o resgate, e muitas das vezes com lágrimas dolorosas. Então essa é a ideia. O dever assenta-se sobre a paz, e daí a importância fundamental dele na vida de cada um de nós. Porque é o roteiro mais seguro para alcançarmos esse estado que viemos aqui buscar. Quando nos propomos a seguir a Jesus, é isso em última instância que buscamos. E é isso que o Evangelho descortina para cada um de nós. O dever que cada um de nós tem, de construir e de zelar pela própria felicidade, pela própria paz. Porque todos temos o direito, enquanto filhos de Deus, o direito de usufruir disso. Mas não existe na criação divina direitos sem deveres. Todo direito está atrelado a um dever, inclusive o direito de usufruir a paz íntima. Então esse é o primeiro ponto fundamental da reflexão sobre o dever. A garantia e a manutenção de nossa paz, da paz espiritual, da paz interior, que não pode ser comprada. Não há outro caminho para edificá-lo. Mas dirá Emmanuel também
também na mensagem que já citei, capítulo 21 do Pensamento e Vida, dirá ele assim: o dever é a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos descortina a cada um de nós, na sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: para cada um de nós, no nível de consciência que estamos, existe uma certa faixa de ação no bem, que tem dois objetivos fundamentais, além da paz: a manutenção da ordem na criação divina e a sustentação da evolução, do progresso espiritual. Da ordem em que sentido? Porque imaginemos ou figuremos a seguinte situação: se qualquer um de nós pudesse fazer o que bem entendesse, não existisse consequências negativas para isso, que tipo de espírito seríamos nós ainda hoje? Que tipo de coisas estaríamos buscando? Que tipo de atitudes estaríamos tomando? Não fosse, ao longo dos séculos, a dor, sobretudo a dor consciencial, a nos dizer: meu filho, esse não é o melhor caminho. Esse não é um caminho que zele ou que favoreça a felicidade de todos. Porque temos a liberdade, mas a partir do momento em que ela passa a prejudicar a liberdade ou a felicidade de outrem, ela deixa de ser liberdade. Esse é o grande papel do dever. Dizer a cada um, no ponto em que está de evolução consciencial, o que lhe compete fazer para sustentar essa ordem e essa harmonia universal. Naturalmente, nos dizendo: não é muito bom seguir por esse caminho, porque ele representa a dor. Então você busca outras possibilidades. É esse o papel do dever: sustentar a ordem. Porque se cada um fizesse o que bem entendesse e não existissem consequências, o universo seria um caos. Mas à medida que nos elevamos, percebemos a perfeita harmonia universal. São os nossos olhos ainda limitados que enxergam o caos onde está a manifestação da perfeita harmonia divina. Claro, analisada da perspectiva da eternidade. Os nossos olhos limitados enxergam o caos, o fim. Mas esquecemos que a lei de destruição é também parte da lei divina. E que a destruição nada mais é do que um processo de renovação e melhoria. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, onde vemos o caos, a ordem. É preciso que nos elevemos. E isso é sustentado pelo senso de dever, que diz a cada um qual o seu papel na sustentação dessa harmonia universal. Porque o universo é como uma grande sinfonia, e cada um de nós somos notas convidadas a ser notas harmoniosas nessa sinfonia. Quando fugimos ao dever, somos uma nota dissonante na harmonia universal e geramos, em algum nível, infelicidade para nós e para os outros que nos servem. A Terra será uma terra feliz no dia em que todos identificarem o seu papel e atuarem como notas harmoniosas na grande sinfonia universal. Na Terra, regida pelo Maestro Divino Jesus. Essa é a ideia. Ser uma nota harmoniosa, porque você, cada um de nós, é tão importante para a manutenção dessa ordem, dessa harmonia, como o espírito mais evoluído que habita a Terra. Perante o olhar divino, todos temos o mesmo valor. Deus ama o anjo com o mesmo amor e solicitude que ama o verme. A questão é o quanto cada um de nós já também retribui a esse amor a partir do despertar da consciência. É isso que nós somos convidados a fazer. Entender o nosso papel nessa grande harmonia e solidariedade universal. Aprendendo com aqueles que estão acima e amparando com aqueles que estão na retaguarda. Porque há também essa grande escada, que começa lá em Deus, nos espíritos mais puros, os Cristos dos Cristos, talvez, que nós sequer conseguimos conceber. O Cristo, por exemplo, do sistema planetário, que na voz de Chico Xavier, com todo respeito a Jesus, disse Chico, é um Cristo de maior poder criador do que o Cristo da Terra. E sabe-se lá onde vai terminar essa escala? Enfim, não termina. Porque por mais que avancemos, há ainda o infinito para chegarmos a Deus. Mas enfim, começa essa escada. E cada um no degrau que está, tem dever para com os que estão abaixo. Porque a sua consciência já entendeu o seu compromisso para com seus irmãos que ainda não alcançaram o estágio em que ele está.
É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 14 do capítulo 1 da carta aos Romanos, vai dizer assim: eu me considero devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. O Espírito Emmanuel vai comentar essa mensagem e vai dizer assim: mas que tipo de dívida é essa que Paulo tinha para com esses espíritos? Dirá Emmanuel: é a dívida daquele que aprendeu e agora reconhece o seu dever de ensinar aquele que ainda não aprendeu. É o dever daquele que já consegue amar e entende o seu compromisso para com Deus de amparar o irmão menor que ainda não aprendeu a amar. Então quem sobe deve a quem está embaixo. Por isso diz Emmanuel, aquele que entende esse mecanismo, essa solidariedade universal, encontra grande consolação. Porque agora, de maneira até lúdica, aqueles que estão acima nos devem, somos credores deles. Bezerra de Menezes nos deve. Joana de Ângeles nos deve. Emmanuel nos deve. Até o Cristo nos deve. Ele mesmo disse: eu desci à terra para atender à vontade dele, que me disse que eu não deveria deixar nenhum de vocês se perderem. Nenhum dos pequeninos a mim confiado é da vontade do meu Pai que se perca. Então ele sabe o dever que ele tem para conosco, por isso desceu. Então esse é o dever de quem avançou e passa a ser devedor de quem ficou para trás. Nessa nova análise, dirá Emmanuel, Nero não seria o perseguidor dos cristãos, mas sim o necessitado da luz que os mártires cristãos tinham a dar. Veja como muda tudo. Nero não era o perseguidor dos cristãos. Nessa perspectiva, aos olhos de Deus, ele era o irmão mais necessitado que carecia da luz que os mais evoluídos tinham a dar. Então é essa a grande solidariedade universal, belíssima e altamente consoladora aos nossos corações, porque todos temos esses que avançaram mais e fazem de tudo para nos auxiliar a subir também os degraus que eles já trilharam. Mas diz Emmanuel, tem também a tarefa, o dever, de sustentar a evolução na criação divina. Porque é aquilo que falávamos, estamos em um certo patamar evolutivo, um patamar de consciência. Vem a instrução, a revelação, e descortina para nós um novo patamar. E enquanto não subimos esse patamar, sentimos-nos deslocados. Então, de certa forma, o dever é esse aguilhão que nos impulsiona a subir. Porque a solução de todos os problemas que encontramos no caminho, de todas as nossas dificuldades, nunca está no degrau em que estamos, porque senão não seriam problemas. Estão sempre no degrau acima, e é por isso que eles vêm. É por isso que temos obstáculos e pedras no caminho, para que cresçamos e consigamos superá-los. Essa é a ideia do dever que impulsiona, ou que engatilha a evolução. Ele apresenta um novo patamar que deveremos buscar a partir desse impulso, se quisermos desenvolver em nós os nossos potenciais divinos e aperfeiçoar esse estado interior de tranquilidade de consciência. Por isso, ele garante esse movimento de evolução. Por isso, os obstáculos surgem no caminho como a nos fortalecer, a nos convidar a ir além de até onde fomos hoje. Até o momento em que nos encontramos, até onde conseguimos ir. O dever vai nos convidar a dar um passo além, a vencer os nossos limites, porque não fossem esses obstáculos, permaneceríamos onde estamos. É mais ou menos um rio, que quando encontra um obstáculo, um regato, por exemplo, quando encontra um obstáculo, não consegue contorná-lo, o que ele faz? Cresce e passa por cima. Se avoluma, se desenvolve e passa por cima. Assim é na nossa vida. Somos todos regatos, mas Deus quer que sejamos rios caudalosos e por isso coloca as pedras no caminho. Ou permite que encontremos as pedras no caminho. Essa é a ideia. E por isso ele sustenta a evolução. Então a gente pôde refletir um pouco melhor, a partir desse prisma interior, como o dever já está em nós, a partir das leis divinas esculpidas em nossa consciência, e como ele se amplia à medida que mergulhamos nesse processo de autoconhecimento, desvelamos essas leis e passamos a identificar melhor a nossa responsabilidade perante a vida. Deveres que se manifestam para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus. E que tem a responsabilidade ou a tarefa na criação divina de sustentar a nossa paz, a ordem e a evolução. Eis o dever, segundo a concepção espírita.
esse dever que nos impulsiona adiante e que nos conduz a uma vida cada vez harmonizada, para que a vida da coletividade humana também o seja. Mas atentemos, o dever é individual e intransferível, cada um no seu estágio. O nosso dever não é cobrar do outro o dever que lhe cabe, entender cada um o dever que a consciência já lhe impõe. Por isso, encerro com a frase do nosso querido Chico, que fica como reflexão para cada um de nós. Aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Eis o caminho da paz. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.